Continuando o vídeo de ontem, vamos analisar os fatos que tornaram a Rússia o lugar ideal propício para ser o primeiro experimento das teorias marxistas sobre a implantação de um governo comunista, sobre a implantação do comunismo. Nós paramos no segundo fato e eis aqui o terceiro: a repressão estatal e a família de Lenin. Aqui demanda um pouco de tempo para entender como uma coisa está conectada à outra. Mas observe, criou-se na Rússia ideologicamente, por conta de toda a filosofia igualitária e iluminista, um grupo revolucionário de intelectuais que provocava a imaginação da população e que aos poucos ia mudando a sua mentalidade. Já se sabia o que tinha acontecido na Europa, da criação de constituições, das limitações aos monarcas. E na Rússia, o absolutismo ainda comia solto. Porém, Alexandre II ascendeu ao trono e tentou de uma forma inédita promover uma renovação, um pequeno aceno ao liberalismo, expandindo o ensino nas escolas públicas, expandindo a liberdade de expressão, expandindo o conhecimento que Catarina começou a fornecer. Mas aí, o primeiro grupo revolucionário, chamado de Vontade Popular, fez uma coisa, digamos, um pouco radical demais. Eles simplesmente mataram o homem em um protesto contra o sistema czarista. E aí, meu jovem, é simples, é só fazer uma conta básica de 2 mais 2. O sucessor Alexandre III, vendo que apoiar um certo teor liberal levou o seu antecessor para a vala, tomou a decisão de reprimir geral. A rigidez do novo governo ocasionou consequências para um sujeito em particular, um secretário público que havia sido premiado por fundar 300 escolas e agora sofria de um desprestígio progressivo por ser entendido como um liberal. Esse homem era Ulyanov, pai de Lenin. Houve não apenas um declínio financeiro e de prestígio social por parte da abastada e bem reconhecida família de Ulyanov, mas também houve um declínio de saúde que parte da história julga ter relação com tudo o que aconteceu por conta desta repressão. Lenin, que era um rapaz estudioso e muito inteligente, viu o seu pai definhar e morrer. Um ano depois disso, seu irmão mais velho, Sasha, foi condenado à morte pelo mesmo rei por financiar um atentado que visava tirar a vida do próprio czar. Lenin, no espaço de tempo de um ano, perdeu pai, irmão, prestígio social e a estabilidade financeira que a família gozava. O rapaz, que era muito inteligente, ao fuçar as coisas do falecido irmão, encontra os livros logo de quem? Sim, Karl Marx. Relatos históricos contam que o jovem Lenin se politizou da noite para o dia e começou a teorizar sobre o modo pelo qual aplicaria todos os preceitos que acabava de aprender nos livros do irmão morto. Talvez, se o czar não tivesse colocado um alvo indireto nas costas de Ulyanov, ou um direto nas costas de Sasha, ou até mesmo ter ocorrido o declínio social e financeiro que tanto a sua mãe quanto ele, Lenin, sofreram após tudo isso, talvez ele não tivesse incorporado de forma tão maciça o marxismo como missão da sua vida, e não teria talvez se colocado como a cabeça da Revolução Russa. Número 4. Os intelectuais russos. Como eu te disse anteriormente, desde que a dona Catarina, a Grande, decidiu trazer toda a influência do iluminismo para o povo que só passava perrengue, uma classe de intelectuais foi se formando e em suas ideias e publicações eles produziram discursos que pouco a pouco foram inflamando e mexendo com o imaginário popular russo e distorcendo de forma significativa o conceito da realidade. Quer um exemplo disso? De 1905 a 1917, os revolucionários mataram 25 mil pessoas relacionadas ao governo. O aliciamento das massas e o uso da cultura provocaram com o tempo uma mudança na percepção pública acerca desses assassinatos, que deixaram de serem vistos como uma barbárie e passaram a fomentar o questionamento popular. Olha, quando o governo irá finalmente ceder? Na prática, era uma demonstração de que a revolução já gozava de viabilidade política e de apoio popular, justamente pela mudança de percepção popular que estava se instalando na mentalidade russa. Se você prestar atenção, a mesma tática é utilizada hoje em dia pelos intelectuaizinhos de esquerda.
O número 5 é a perda do apoio do alto escalão russo. Não bastasse o último czar russo ter praticamente zero apoio popular, seu filho sofria de uma doença rara que só foi curada pelo autoproclamado homem santo e místico chamado de Grigori Rasputin. Isso garantiu a Rasputin um acesso sem precedentes ao czar russo. Ele passou a morar no Palácio Real e fazer as suas refeições junto à família real. Aí ele, que não era bobo nem nada, se aproveitando de tamanha proximidade, começou a influenciar as decisões políticas de Nicolau II. A alta cúpula do governo não gostou dessa intimidade e se revoltou com essa interferência. Um verdadeiro bando de ciumentinhos, né? Ou seja, o monarca começou a perder apoio daqueles únicos que ainda estavam o apoiando. Número 6. O Teatro das Tesouras. Eu disse mais ou menos como funcionava isso no penúltimo vídeo da série, esse daqui de cima. O importante é entender que tanto os bolcheviques quanto os mencheviques tinham o mesmo objetivo, a implantação do comunismo na Rússia. Lenin teve a ideia de dividir o partido em dois, colocando os radicais de um lado e os moderados de outro, fingindo que eram oposição e dominando o cenário político como se houvesse apenas duas opções, mas que no fundo traria exatamente o mesmo resultado, o comunismo. Quem olhasse os revolucionários radicais não temeria a atuação dos moderados, e as pautas comunistas avançariam do mesmo jeito, apenas diferindo na velocidade e nos métodos aplicados. O número 7 é o massacre de 1905. A revolta de 1905 se dá quando os mencheviques formam um movimento de 1000 pessoas coordenado por um padre que vai ao Palácio de Inverno a pé entregar uma petição ao governo com exigências essenciais para que ele conseguisse sustentar o poder, que o rei conseguisse sustentar o poder. A petição apresentava um tom conciliatório e não desfazia do rei, afinal tinha o tom moderado dos mencheviques. No entanto, ordenaram a execução de todos os manifestantes. O líder era um padre, bicho. Como você acha que a percepção pública assimilaria esse fato? Os guardas atiraram em todo mundo. Relatos da época nos dizem que a neve da praça ficou vermelha. As pessoas desarmadas caíram sangrando em frente ao Palácio de Inverno. Esse episódio, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, deixou claro, pelo menos para a opinião pública, que o meio termo não era uma solução viável na Rússia. Resumindo, eu posso afirmar sem medo de errar que a facilidade que o trio satânico, formado por Lenin, Stalin e Trotsky, encontrou em 1917 para tomar o poder passou por todas essas condicionais. Se você tirar um ou dois fatos dessa equação, provavelmente a Rússia não teria se tornado a primeira prova viva do fracasso comunista.